Sabe quando os resultados do ChatGPT vêm meio sem graça, genéricos? Pois é, o problema talvez não seja a ferramenta, e sim a falta de um sistema. Hoje, a gente vai explorar um método para levar as interações com a IA para outro nível, transformando aquelas respostas básicas em resultados profissionais de verdade. Vamos lá! Bom, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa mudança do básico pro profissional. Depois, vamos ver uma fórmula para aquelas tarefas mais rápidas, pontuais. Em seguida, como organizar projetos que duram mais tempo. E, para fechar, como automatizar as tarefas repetitivas com os GPTs. Tudo isso vai se conectar num novo jeito de trabalhar. Ok, vamos ser sinceros. Quem nunca se frustrou ao pedir algo para IA e receber de volta uma resposta super superficial que não ajuda em nada? Esse é um problema bem comum, mas a boa notícia é que a culpa, na verdade, não é da ferramenta. Isso nos leva a um princípio que é fundamental na computação. A qualidade do que sai é diretamente proporcional à qualidade do que entra. Ou, falando de um jeito mais direto, se entra lixo, sai lixo. Para ter resultados de nível profissional, o pedido tem que ser profissional. Simples assim. E é aqui que o jogo vira de verdade. Pode esquecer a busca por prompts mágicos. O verdadeiro poder está em adotar um método, uma estrutura. É preciso parar de simplesmente pedir e começar a ensinar a IA exatamente o que a gente quer. A base de todo esse sistema é bem simples, na verdade. É dividir o trabalho em 3 categorias. Primeiro, as tarefas pontuais, aquelas resolvidas de uma vez. Segundo, as tarefas por tema, que fazem parte de um projeto maior. E terceiro, as tarefas repetitivas, aqueles processos que se repetem sempre. Para cada uma delas, a gente vai usar uma abordagem diferente. Vamos começar com as tarefas pontuais. Pensa naquelas coisas que a gente precisa resolver na hora, tipo escrever um e-mail específico ou criar uma descrição de vaga. Para esse tipo de coisa, existe uma fórmula bem precisa. A solução é uma fórmula de prompt de 6 partes. Em vez de fazer um pedido vago, a gente entrega uma estrutura completa. E o resultado, um material que já vem pronto na primeira tentativa, sem precisar de 1000 ajustes. Vamos quebrar essa fórmula. Primeiro, o contexto. A gente diz à IA quem ela deve ser. Depois, a tarefa, o que ela precisa fazer. Em seguida, as especificações, detalhes como tom e tamanho. Os critérios de qualidade definem o que é um bom resultado. O formato da resposta dita a estrutura, tipo uma lista, uma tabela. E, por fim, a verificação, onde a gente pede para a IA criticar o próprio trabalho. É um briefing completo. Agora vem a parte mais legal. Dá para automatizar essa fórmula toda usando as Custom Instructions, as instruções personalizadas lá no ChatGPT. Isso faz com que a IA já aplique essa estrutura por padrão, o que deixa o processo muito mais rápido. Funciona assim, ó. Lá nas configurações, a gente define uma instrução mestra. E nela, a gente pode criar um gatilho, como, por exemplo, a palavra $prompt. Quando usamos esse gatilho, a IA não responde de cara. Em vez disso, ela começa a fazer as perguntas certas para preencher os 6 pontos da nossa fórmula. Basicamente, ela transforma um pedido simples em uma instrução super profissional. Mas e quando a tarefa não é única? Para trabalhos que continuam, como desenvolver um plano de negócios ou gerenciar uma campanha de marketing, a gente precisa de algo mais robusto. A solução para isso são os projects. Dentro de um project, a fórmula é mais enxuta. Ela foca nos 3 pilares mais importantes para manter a consistência: contexto e papel, especificações e critérios de qualidade. Isso cria um guia de referência que vale para todas as conversas dentro daquele projeto. A ideia aqui é criar um espaço de trabalho dedicado para cada tema. Com poucos cliques, já é possível dar um nome para um novo projeto, criando um ambiente bem organizado onde todo o contexto daquele assunto fica centralizado. Então, o ponto crucial é este. Dentro do projeto, a gente adiciona instruções bem detalhadas. Esse texto funciona como se fosse o cérebro do projeto, garantindo que todo novo chat que a gente começa ali já compartilhe o mesmo contexto, as mesmas regras e os mesmos padrões de qualidade. É como ter um assistente especialista no assunto. Ao criar um projeto, a gente precisa tomar uma decisão importante sobre a memória dele. A opção padrão permite que a IA conecte ideias de diferentes conversas, o que é ótimo para a criatividade. Já a opção apenas projeto cria uma espécie de bolha de conhecimento, perfeita para temas confidenciais ou quando se precisa de foco total, sem nenhuma influência de fora. Agora, vamos para a ferramenta mais poderosa de automação, os GPTs personalizados.
Eles são perfeitos para aquelas tarefas que a gente faz de novo e de novo e de novo, tipo analisar contratos, gerar relatórios toda semana ou criar resumos padronizados. Para criar um GPT que funcione bem, a gente segue uma fórmula de 4 partes. É como se estivéssemos definindo o perfil de um novo membro da equipe. A gente define o objetivo dele, o comportamento, ou seja, como ele deve agir, as instruções concretas, que é o passo a passo, e o reforço, dizendo o que ele deve e o que ele não deve fazer. O processo de criação é como montar um especialista peça por peça. A gente vai na área de configuração, define a identidade dele, coloca as instruções principais, alimenta ele com conhecimento específico usando arquivos e, por fim, decide quais ferramentas ele pode usar, como navegar na web ou analisar dados. Pensa nessa tela como se fosse painel de controle de um robô. É aqui que a gente programa o DNA dele, a lógica, a memória, as limitações. O objetivo é garantir que ele execute a tarefa de forma previsível e consistente, todas as vezes, sem falhar. E quando a gente combina essas 3 ferramentas, a fórmula para tarefas pontuais, os projects para temas contínuos e os GPTs para automação, a gente finalmente sai daquele modelo de pedidos aleatórios e passa para um sistema de trabalho inteligente e super bem estruturado. E para melhorar qualquer interação, ficam aqui algumas dicas rápidas. Use um tom imperativo, tipo, faça um resumo. Defina para quem é a resposta. Permita que a IA faça perguntas, como uma frase simples como, se tiver dúvidas, pergunte. E, sempre que possível, mostre um exemplo do resultado que espera. A IA é muito melhor em imitar do que em adivinhar. No fim das contas, a mudança é profunda. Com um sistema claro, a gente para de só testar a inteligência artificial para realmente trabalhar com ela de um jeito estratégico e com resultados que a gente pode confiar. A questão que fica é, qual processo repetitivo do dia a dia já poderia virar o primeiro GPT personalizado?